tentar falar rapidamente sobre as diretrizes para implantes de marca-passo, feita pelo DECA, com especial enfoque para a prova de habilitados do curso que vocês devem fazer em breve. Sempre lembrando, antes de começar, as classificações classe 1, quando há condições para as quais há evidências conclusivas ou consenso geral que o procedimento é seguro e útil. Das classe 2, quando a condição não há evidências, que há evidências conflitantes ou divergências de opinião sobre a segurança e utilidade do procedimento, sendo que na classe 2A o peso a favor do procedimento é grande, a maioria aprova, e 2B, que a segurança, utilidade e eficácia é menos bem estabelecida e não há um predomínio a favor do procedimento. E na classe 3, as condições onde as evidências sugerem que o procedimento não é útil e, por vezes, pode até ser prejudicial ao paciente. O nível de evidência, nível A, quando os dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomizados, de bom porte, concordantes, ou de meta-análise robusta de estudos clínicos randomizados. Nível de evidência B, quando os dados obtidos a partir de meta-análises menos robustas, ou a partir de um único estudo randomizado ou de estudos observacionais. E nível de evidência C, quando os dados são obtidos de opiniões consensuais ou de especialistas. Vou começar falando a respeito da doença do nó sinusal, que se apresenta de 4 formas: pode ser a bradicardia sinusal, a parada ou pausa sinusal, o bloqueio sinoatrial e a síndrome Brad-Tach. A forma mais comum é a forma idiopática, que acomete principalmente mulheres na década de vida, mas também existem as formas secundárias, como, por exemplo, secundária à doença de Chagas, a coronariopatia com doença isquêmica ou inclusive associada a doenças degenerativas. Classe 1 de indicação de marca-passo na doença do nó sinusal, quando ela ocorre de forma espontânea e irreversível ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis, com manifestações documentadas de síncopes, pré-síncopes ou tonturas, ou com insuficiência cardíaca relacionada à bradicardia, nível de evidência C. E também classe 1, quando tem intolerância aos esforços claramente relacionada à incompetência cronotrópica. Na classe 2A, ela acontece de forma também espontânea e irreversível ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis, com manifestações de síncopes, pré-síncopes ou tonturas relacionadas à bradicardia, mas não documentadas. E quando também acontece com síncope de etiologia indefinida, na presença de doença do nó sinusal documentada ao estudo eletrofisiológico, ambos têm nível de evidência C. Na classe 2B, a bradiarritmia sinusal, que desencadeia ou agrava a insuficiência cardíaca, angina ou taquiarritmias, e em pacientes oligossintomáticos com frequência cardíaca crônica menor do que 40, durante em vigília, também ambas nível de evidência C. E classe 3, a doença do nó sinusal assintomática com sintomas comprovadamente não relacionados à bradicardia, e a doença do nó sinusal na presença de bradicardia sintomática por uso de fármacos não essenciais ou substituíveis. A síndrome do seio carotídeo é uma entidade relativamente rara que se apresenta com síncopes e pré-síncopes secundárias a quadros de bradicardia consequentes a uma resposta reflexa exacerbada a estímulo do seio carotídeo. Tem 3 formas: a forma cardioinibitória, onde o aumento do tônus parasimpático com lentificação da resposta sinusal e o prolongamento do intervalo PR; a forma vasodepressora, onde a redução da atividade simpática ocasiona a perda do tônus vasomotor; e a forma mista, onde as duas primeiras formas estão associadas, geralmente com predomínio de uma ou de outra. Para a síndrome do seio carotídeo, existe classe 1 de implante de marca-passo na síncope recorrente em situações cotidianas, que envolvem a estimulação mecânica do seio carotídeo, provocando a sistolia de mais de 3 segundos documentada, na ausência de medicamentos depressores da função sinusal ou da condução atrioventricular. Indicação classe 2A é a síncope recorrente, não documentada, em situações cotidianas, que envolve a estimulação mecânica do seio carotídeo e com resposta cardioinibitória à massagem do seio carotídeo. E também síncope recorrente de etiologia indefinida, reprodutível por massagem do seio carotídeo, ambas também nível de evidência C.
Na classe 2B temos a síncope recorrente de etiologia indefinida, na presença de resposta cardioinibitória à massagem do seio carotídeo. E como classe 3, a resposta cardioinibitória à massagem do seio carotídeo, na ausência de manifestações clínicas de baixo fluxo cerebral. E a resposta vasodepressora exclusiva à massagem do seio carotídeo, independentemente das manifestações clínicas. O bloqueio atrioventricular, como todos sabem, é a falha ou o atraso da condução do impulso elétrico do átrio para os ventrículos e se apresenta, pode ser classificada como congênito ou adquirido, permanente ou intermitente na sua forma de apresentação. Eletrocardiograficamente ou eletrofisiologicamente, nós podemos dizer que pode ser nodal riciano ou infrarriciano, e nós temos sempre que atentar para a presença ou não de reversibilidade para a indicação do implante do marcapasso. No bloqueio atrioventricular de primeiro grau, não existe indicação classe 1 para implante, e na classe 2A, quando ele é irreversível, com síncopes, pré-síncopes ou tonturas de localização intra ou infra-RIS e com agravamento por estimulação atrial ou teste farmacológico, nível de evidência C. Na classe 2B, quando tem sintomas consequentes do acoplamento atrioventricular normal, e na classe 3, se o paciente tiver um bloqueio atrioventricular assintomático. Não deve ser implantado. No bloqueio atrioventricular de segundo grau, temos classe 1 quando o bloqueio é permanente ou intermitente, mas de forma irreversível ou causado por drogas necessárias e insubstituíveis, independente do tipo e da sua localização, com sintomas definidos de baixo fluxo cerebral ou insuficiência cardíaca consequente à bradicardia. No tipo 2, quando o QRS for largo ou infra-RIS, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível. Também quando tiver flutter ou fibrilação atrial com períodos de baixa resposta ventricular em pacientes com sintomas definidos de baixo fluxo cerebral ou insuficiência cardíaca consequente à bradicardia. Classe 2A também, no bloqueio atrioventricular de segundo grau, tem o tipo avançado, assintomático, permanente ou intermitente e irreversível ou persistente após 15 dias de cirurgia cardíaca ou infarto agudo do miocárdio. No tipo 2, quando há presença de QRS estreito, no paciente assintomático, ainda que ele seja permanente ou intermitente e irreversível. E também quando houver flutter ou fibrilação atrial, mesmo no paciente assintomático, com frequência ventricular média abaixo de 40 batimentos por minuto em vigília, sendo ele irreversível ou por uso de fármaco necessário e insubstituível, todas elas nível de evidência C. Na classe 2B, nós temos indicação para o bloqueio atrioventricular de segundo grau de tipo avançado, mesmo no paciente assintomático, quando ele é permanente ou intermitente e irreversível ou não relacionado à cirurgia cardíaca ou infarto agudo do miocárdio. E no tipo 2/1, quando ele é assintomático, permanente ou intermitente e irreversível, associado a arritmias ventriculares, que necessitam de tratamento medicamentoso com fármacos insubstituíveis, que são depressores da condução atrioventricular. E na classe 3, quando o bloqueio atrioventricular é do tipo 1 e é assintomático, com normalização da condução atrioventricular com exercício ou administração de atropina intravenosa. Para o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, existe indicação classe 1 quando ele é permanente, seja permanente ou intermitente, de forma irreversível de qualquer etiologia ou local, com sintomas de hiperfluxo cerebral ou insuficiência cardíaca consequente à bradicardia. Também quando ele é assintomático, consequente a infarto, quando ele persiste por mais de 15 dias. E assintomático com QS largo após cirurgia cardíaca persistente também por mais de 15 dias. Também no bloqueio atrioventricular de terceiro grau, temos na classe 1, quando o paciente é assintomático, se o bloqueio for irreversível, com QRS largo, intra ou infra-RIS ou ritmo de escape infra-RIS. Quando, mesmo no paciente assintomático, o bloqueio for irreversível com QRS estreito, com indicação de antiarrítmicos depressores do ritmo de escape. E também quando ele for adquirido, irreversível, assintomático, com frequência cardíaca média abaixo de 40 batimentos por minuto, na vigília com pausas maiores do que 3 segundos e sem resposta adequada ao exercício físico. Também quando o bloqueio for irreversível, assintomático, com assistolia de mais de 3 segundos na vigília,
quando ele for irreversível, mesmo assintomático, com cardiomegalia progressiva, e no caso do bloqueio atrioventricular congênito, se ele for assintomático, mas com RIP de escape de QRS largo, com cardiomegalia progressiva ou frequência cardíaca inadequada à paridade. E para terminar, do bloqueio da classe 1 para o bloqueio de terceiro grau, quando ele for adquirido assintomático, de etiologia chagásica ou degenerativa, e se ele for irreversível, permanente ou intermitente, consequente à ablação da junção do nó atrioventricular. Na classe 2A temos quando o bloqueio é consequente à cirurgia cardíaca, mesmo assintomático, se ele for persistente por mais de 15 dias com QRS estreito, ou ritmo de escape nodal e boa resposta cronotrópica. Se ele for consequente à cirurgia cardíaca, sem perspectiva de reversão com menos de 15 dias, e no caso de ser congênito assintomático, com QRS estreito, má resposta cronotrópica, mesmo sem cardiomegalia, mas com arritmia ventricular expressiva ou QT longo. E também no caso do bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ele é classe B, quando ele for congênito, com QRS estreito, com boa resposta cronotrópica, sem cardiomegalia, mas com arritmia ventricular expressiva ou presença de QT longo no eletrocardiograma. E classe 3, se ele for congênito, assintomático, tiver QRS estreito com frequência apropriada à paridade e aceleração adequada ao exercício, sem cardiomegalia, sem arritmia ventricular ou QT longo, ou seja, ele é completamente assintomático, tanto clinicamente quanto aos exames de imagem ou no eletrocardiograma. E caso ele seja transitório por ação medicamentosa ou por processo inflamatório agudo, cirurgia cardíaca, ablação ou outra causa reversível. O bloqueio intraventricular ele tem baixa prevalência entre os indivíduos normais. Quando há presença de cardiopatia ou sintomas do bloqueio intraventricular, isso piora o prognóstico e pode estar relacionado a bloqueio atrioventricular, disfunção ventricular e até morte súbita. E a indicação para implante de marca-passo nessa investigação tem que ser muito cuidadosa e tem que ter uma investigação pré-operatória bem criteriosa. Nós temos indicação classe 1 para o bloqueio de marca-passo no bloqueio intraventricular, quando houver presença de bloqueio de ramo bilateral alternante, documentado com síncopes, pré-síncopes ou tonturas recorrentes. Na classe 2A, temos nos pacientes com intervalo HV maior do que 70 milissegundos de forma espontânea ou com bloqueio infra-RIS induzido por estimulação atrial ou teste farmacológico em pacientes com síncopes, pré-síncopes ou tonturas sem causa definida. Também nos pacientes assintomáticos com intervalo HV maior do que 100 milissegundos de forma espontânea e nos bloqueios de ramo ou bifascicular associados ou não ao BAV de primeiro grau, com episódios sincopais sem documentação do bloqueio atrioventricular total paroxístico, em que foram afastadas outras causas. Na classe 2B, para o bloqueio intraventricular, o bloqueio de ramo bilateral no paciente assintomático, e a classe 3, quando nós não devemos implantar, são nos bloqueios de ramo ou bifascicular em pacientes assintomáticos, de qualquer etiologia, com ou sem BAV de primeiro grau. Para terminar, a cardiopatia hipertrófica obstrutiva, que é a presença de hipertrofia septal assimétrica, onde ocorre um gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo. Nos pacientes sintomáticos, a primeira opção de tratamento é sempre o tratamento farmacológico, mas existem também as opções possíveis de ser usada, que é a miectomia, a ablação do septo, e geralmente a última opção também pode ser o implante do marca-passo, porque ele diminui o gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo quando ele promove uma despolarização não fisiológica da ponta do ventrículo direito. E tem indicação de implante de marca-passo na cardiopatia hipertrófica obstrutiva, na classe 1 nenhuma, na classe 1 e classe 2A nenhuma, na classe 2B em pacientes sintomáticos com obstrução significativa da via de saída do ventrículo esquerdo, em repouso ou provocada, refratários ao tratamento farmacológico, quando não houver indicação primária de implante do desfibrilador. E na classe 3, onde nós não devemos implantar, são os pacientes com a forma não obstrutiva, nos pacientes assintomáticos ou controlados por tratamento farmacológico e nos pacientes que já têm indicação do desfibrilador, já vai direto para o procedimento mais invasivo. Mais uma vez, quero agradecer o convite, parabenizar a diretoria pela iniciativa e a todos os candidatos desejo uma boa prova.